Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma santa celebração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos então nessa Santa Eucaristia todas as nossas intenções que trazemos em nossos corações. Rezemos também neste mês da Bíblia, para que a Palavra de Deus seja cada vez mais eficaz em cada um de nós e em toda a vida da Igreja. Rezemos pela Confraria Nossa Senhora do Carmo, pela Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Rezemos por todos os enfermos, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, por todas as intenções que foram colocadas lá no chat. Rezemos também por todas as crianças abortadas, por todas as crianças que sofreram e sofrem abusos, e por todas as crianças que sofrem qualquer tipo de violência. Rezemos por elas. Com alegria, iniciemos a nossa santa celebração. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Água viva, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, são famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, faz chover sobre nós água viva, faz chover sobre nós água viva. Boa noite, irmão, irmã. Nossa Eucaristia de hoje em honra a Nossa Senhora. Por todas as intenções que vocês colocaram aqui, escreveram aí, pela Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, pela Confraria Nossa Senhora do Carmo. Sintam-se todos acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso ato penitencial cantado. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar
os pecadores humilhados. Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleição, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Perdoai, ó Deus, os pecados do vosso povo, dos vossos filhos e filhas, e salvai-nos pela intercessão da Virgem Maria, uma vez que não podemos agradar-vos apenas com nossos méritos, por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. A palavra do Senhor nos revela que Jesus é o Filho amado do Senhor e que somos dele, não somos de Paulo ou de Apolo, somos todos de Cristo. Povo feliz que o Senhor escolheu por sua herança, que possamos, a exemplo de Cristo, anunciar suas maravilhas a todos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capaz de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores, pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura inicial é da carta de Paulo aos Coríntios, 3, de 1 a 9. Inicia dizendo, irmãos e irmãs, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, porque os coríntios andavam segundo a sabedoria humana, seguindo leis humanas, se afastando da lei de Deus. Do mesmo jeito, hoje existem ao menos 5 leis contra a lei de Deus. Leis essas criadas pelo Estado moderno: aborto, divórcio,
relação civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, tá? E outras mais, corrupção, destruição da natureza, legalização da droga, tanta coisa aí, criada pelo Estado contemporâneo, que é um Estado ateu ou neopagão, que era cristão e não é mais. Tá? Tive que vos falar como há pessoas carnais, que se deixam levar pela carne, o pecado, o mundo e a carne, as paixões da carne. Cuidado com as paixões da carne, pode levar ao inferno. Pude oferecer-vos só leite, não alimento sólido, pois ainda não ereis capaz de tomá-lo. O que é o alimento sólido? É a vida da fé, do homem espiritual, pneumáticos. E o que é esse leite que ele está falando? Pessoas que se deixam levar só pelo sentimento, uma fé muito tênue, uma fé muito superficial, né? Baseada no próprio no sentido. A fé não é o sentido. A fé é uma decisão de acreditar em Nosso Senhor e seguir a lei de Nosso Senhor. Isso é a fé. E dar a vida pelos outros até o final. Não é o sentido que deve nos orientar. Não é o sentido humano que deve nos conduzir. Né? A nossa orientação é a lei de Nosso Senhor, numa vida de fé e sacramental, sentindo ou não. O sentido humano não é o sentido de tudo. O sentimento humano, o sentido de sentimento. E os sentidos, né? Nossa vida não é só sensível ou sensitível. É uma vida também intelectível e uma vida de fé, essencialmente uma vida de fé. O homem espiritual, pneumáticos, se deixa conduzir pelo Espírito Santo e não pelas paixões da carne, que não conduzem a nada, conduzem ao inferno. O mundo, o pecado, e a carne conduzem ao inferno. Então são dois mundos opostos. O mundo de Deus, espiritual, pneumáticos, e o mundo da carne. Da sabedoria humana, que ele falou ontem. E nem atualmente sois capazes de receber o alimento sólido da fé. Fé é acreditar. E segundo João da Cruz, qualquer laçozinho que nos prende à terra, um sentimento humano, a gente está preso. A vida da fé é uma vida de escuridão. A noite escura do sentido e a noite escura do espírito. Mas aos poucos Deus vai nos libertando de tudo e de todos. Visto que ainda sois carnais. Então, irmão, lute contra a carne, a fraqueza humana. Lute contra. Com a vida de oração, adoração espiritual, jejum, penitência, confissão, lágrima. Peça a Deus que venha ao seu auxílio. E Paulo coloca aqui, de modo concreto, o que é que leva os coríntios a viver uma vida da carne. Rivalidade e rixa. Comunidade guiada por brigas. Tantas comunidades paróquias têm tanta briga. Um fala do outro, fofoca. Cuidado com as brigas dentro de casa. Marido e mulher. Pai, filho, mãe, filha. Cuidado com as brigas. Tá? As rivalidades e rixas. Procurar perdoar tudo e todos. Viver na paz do nosso Senhor, de nosso Senhor. Viver segundo o Espírito de nosso Senhor. Né? As rivalidades e as rixas mostram que sois carnais. Esse é o erro da comunidade de Corinto, que Paulo se refere hoje. Né? E que proceder de acordo com os
impulsos naturais. Então, não proceder de acordo com o impulso natural, carnal. O que é a carne aqui são os impulsos da natureza, carnais. O mundo hoje se deixa levar por impulsos carnais. Aí é homem com homem, mulher com mulher, o que sente vale. Não. Tem que entrar a razão humana e a fé. A razão humana e a fé nos fazem ser guiados pelo Espírito Santo. Não é só um impulso carnal. Quem domina não é um impulso carnal. Hoje é. Haja visto o carnaval, né? A corra boa desse vírus não tem carnaval. Deus queira que não tenha. Não tenha no próximo ano, né? Só pecado, só a carne, só impulso carnal, né? Quando um declara, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estás procedendo como pessoa simplesmente natural. Então, além das rivalidades e rixas, tinha divisão na comunidade. Um dizia, eu sigo só Paulo, o outro, eu sigo só Pedro, outro, eu sigo só Padre tal, outro, eu sigo só fulano de tal. Não, você segue a Cristo. Quem é Paulo? Né? Ele anuncia a Cristo. Pedro, Cefas, anuncia a Cristo. Siga a Cristo, irmão. Irmã, escute os padres, quem você quiser, mas siga a Cristo. Esse é um problema sério. A pessoa endeusa fulano de tal, padre fulano de tal, quando ele erra, pronto, não vale nada. Primeiro era santo perfeito. Quando errou, eu não estou falando de ninguém, não vale nada, é o Satanás. Não, o padre é uma pessoa humana, né? Claro que ele tem que lutar para ser santo, mas não em Deus ninguém não. Em Deus só a Deus. Tá? E reze pelo padre, né? Reze por ele. Entendeu? Não tem que endeusar ninguém. E nem seguir padre fulano de tal. Não siga, não. Siga a Deus. Escute ele, o que ele diz de bom. Quando é que o padre é bom? Quando conduz você a Deus. Se o padre está conduzindo você a ele, presta não. Não é que o padre não presta. É que você está confundindo. Não tem que seguir padre fulano de tal. Escute, você gosta. Ok, pode escutar. Agora, ele tem que conduzir você a Deus. O seu apego, se é que eu posso falar de apego, é com Deus, não é com o padre. Aí, quando acontece alguma coisa que a imprensa entra, e muitas vezes a imprensa mente, aí pronto, o padre agora está no inferno. Antes era um santo, agora está no inferno. Se acalme, irmão. Analise a coisa com frieza. Primeira coisa, não procure padre fulano de tal, procure o Deus, procure a Deus que ele está anunciando. E reze por ele, pronto. Acabar com esse fanatismo, né? Ou o padre é perfeito, tudo que ele diz amém? Não, nem tudo que o padre diz é amém. Se é de acordo com a doutrina católica. E aqui é uma terceira coisa, compare aquilo que ele está dizendo com a doutrina católica. Leia, estude. Se é de acordo com a doutrina católica, siga. Se não é, não siga. Pronto. Não se apegue a padre nenhum. O padre tem que lhe conduzir a Deus. Você pode cortar de padre tal, não sei o quê. Mas o apego é com Deus. Tá? E cuidado com divisão. Quando escuta padre tal, é só aquele. Pois é, então tenha cuidado, cresça na fé. E que não haja divisão na nossa comunidade. Né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de sei o quê. Não, eu sou de Cristo. Tá? E o padre é um funcionário de Cristo. Qualquer padre, qualquer bispo, qualquer papa são funcionários de Cristo. Eu sigo a Cristo. Assim não me decepciono com ninguém. O que alguém fala de bom, eu aceito. De mal, não aceito e resto por ele, pronto. Pois o que é Apolo? Quem é Paulo? Servidor de Cristo. Então o padre é só um servidor, é um canal da graça, queira Deus. Servidor de quem? De Cristo. Então eu sirvo a quem? A Cristo. Eu dou glória a quem? A Cristo. Louvor a quem? A Cristo.
É Cristo que é o sentido, não é o Padre. Cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Outra coisa, nenhum padre tem todos os dons, não. Tem um que é a caridade, tem outro que é a fé, tem outro que é a oração, tem outro que é a devoção, tem outro que é a evangelização. Cada um tem um dom. Ninguém tem todos os dons, não. Esqueça isso. Deixe de endeusar. Cada um pegue o que é bom. O dom daquele padre lá, aquele ali, pronto. E que aquele conduza você a Deus. E ser desapegado, livre. Deus me quer um ser livre. Pronto. Eu escutava muito Padre Jonas, Padre Léo, Padre... Mas eu sou eu. Cada um tem o seu jeito. Cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido por Deus. Cada um tem um dom. Ninguém tem todos os dons, não. E nem em Deus e o Padre. De hoje em diante. Eu plantei, de Paulo. Apolo regou, mas Deus que faz crescer. É Deus. O sentido é Deus. Nossa orientação é Deus. Não seguir só o Padre, não. Siga a Deus, irmão. É o que ele... se ele conduz você a Deus, ok, continue. Se não conduz, saia. De modo que nem o que planta, nem o que rega são importantes. Não é Paulo, não é Apolo, não, é Deus. O importante é Deus que faz crescer. Porque o dom que eu tenho, que Paulo tem, fulano tem, é um dom de Deus, foi dado por Deus. Então a glória é a Deus. Parar com essas divisões na igreja. Quem é importante é aquele que faz crescer. Deus, é o que o Paulo está dizendo. Muito, muito interessante essa leitura de hoje. Toda leitura bíblica é interessante. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade. E não ficar contra a unidade na igreja e da igreja. Então cuidado com a divisão. Não fomentar a divisão na igreja. Lutar pela unidade. Cada padre contribui no edifício espiritual que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Cada qual de acordo com o seu dom. Esse, aquele dom, aquele dom, e o dom, e o dom, e o dom, e todos os dons vêm de Deus. Aquele que planta, aquele que rega, forma uma unidade, como o Pai, o Filho e o Espírito é uma unidade com a igreja. E cada padre é igreja. E cada um receberá o seu próprio salário, de acordo com o ministério dele. Cada padre fazendo frutificar o dom que recebeu. E assim toda a comunidade será elevada, cresce. Quando alguém que tem um dom cresce, quando o dom daquele padre, daquele leigo cresce, toda a igreja cresce. Toda a igreja é favorecida pelo dom. Aqui entra outra coisa, não tem inveja do dom do outro. Glória a Deus se padre fulano de tal tem aquele dom. Glória a Deus. Glória a Deus que aquele outro tem aquele outro. O outro tem outro dom. Glória a Deus. É a igreja que cresce. Acabar com divisão, com inveja, fofoca na igreja, na paróquia, na comunidade. Eu me alegro quando eu vejo alguém com o dom tal. E orar pelos padres para não cair. Né? Não se orgulhar, ensoberbecer, achar que é ele. O risco é esse. Né? Cada um receberá o próprio salário proporcional ao seu trabalho. É Deus quem dará. No dia do juízo, cada um de acordo com o dom que recebeu, frutificou ou não, a função, o trabalho que exerceu, a obra que realizou. Obra em Deus ou sem Deus. De acordo com o espírito ou a carne. Um dia tudo será manifestado. Com efeito, nós somos cooperador de Deus. O Padre é um cooperador, um servidor, um servo inútil. E vós sois a lavoura de Deus, a obra de Deus, construção de Deus, a igreja de Deus. E tudo isso para a edificação da igreja de cada um de nós. Tá? Nós somos cooperador de Deus, o Padre é um servidor, né? Vocês, o campo de Deus, onde Deus ara. Quem ara é Deus, quem planta é Deus, quem dá o dom é Deus, quem faz frutificar é Deus. Eu sou o quê? Um servo inútil.
Nessa obra eu sou um servo inútil. Eu não posso me orgulhar de nada. Porque é Deus que me deu tudo. Então, a Ele a glória. Para a construção é de Deus. Para a construção do edifício espiritual, quem constrói é Deus. Então, que o Senhor nos dê esse entendimento. Dele vem tudo, para Ele retorna tudo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima. Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus, o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Por isso, o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é a única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O salmo de hoje é o 32 do grego, o 33 do hebraico. O que é que nos diz esse salmo muito interessante? Feliz o povo, bem-aventurado o povo. Aqui é uma bem-aventurança, atento. Que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aqui já tem muita coisa. Verão a bem-aventurança. Feliz o povo. Quem que escolheu o povo? O Senhor. Então tudo vem de quem? Do Senhor. Leitura inicial. E escolheu para quê? Para ser herança dele. Então eu sou herança do Senhor. E eu receberei uma herança eterna. Se eu serei fiel. No sacramento, na lei do nosso Senhor. E além disso eu sou uma segular, uma propriedade de Deus. Eu sou herança de Deus, então eu sou de Deus. Recorde aquele Salmo 126, os filhos são um dom de Deus. Então um filho não é do pai e da mãe. Não é para ser super protegido. É para ser educado na fé. Porque um filho, na verdade, é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, é de Deus. Não é nem do pai nem da mãe. Então, educar na verdade, na lei católica. Também não é para educar no mundo, não. Hoje, educa os filhos no mundo. Para o mundo, fazendo o que quer. Se educa um filho na lei de Deus. Porque ele é um dom de Deus. Nascido de Deus, criado por Deus, que deve retornar a Deus. O sentido é Deus. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Esse Deus é o Senhor. Adonai Elohim. Esse Deus é o Senhor, o único Senhor. Não existe outro Senhor. Não existe outro Criador. Não existe outro Redentor. Não existe outro Santificador. É um Deus só. E a nação que escolheu por sua herança. Então, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E feliz a nação que o Senhor escolheu por sua herança. De novo, quem escolhe é Deus. Toda vocação vem de Deus, toda escolha é um chamado de Deus. Então, toda nação foi chamada para ser santa, herança do Senhor. Eu sou herança do Senhor. Tá? Herança hereditária, herança do Senhor. Dos altos céus, o Senhor olha e observa. É uma figura, né? Antropomórfico. O Senhor olha e observa do alto céu. Para o judeu, o céu era dividido em 7 céus, né? O mais alto é onde Deus estava, né? De certa forma, Nosso Senhor disse isso. Tem várias moradas. Não falou em 7, não. Falou em várias moradas. Quem? Nosso Senhor. Está lá em João. Missa da Ressurreição, eu leio muito esse evangelho. Tá? Vou preparar-vos um lugar. Então tem morada lá. Claro que não é um lugar físico. Embora a ressurreição da carne, hein? A ressurreição não é a ressurreição só do espírito. Tem católico que acha que a ressurreição é da alma. É não. Ou é só do espírito. É não. A
ressurreição é da carne, do corpo, da alma e do espírito, de tudo. É o ser humano todo que ressuscita. A carne ressuscita. Prove, nosso Senhor não comeu peixe não, depois de ressuscitado. Já viu alma comer peixe? Já viu se fosse só espírito comia peixe? Nada. Como é que um espírito come alguma coisa? Nada. Então no relato da ressurreição, por que é que ele come peixe? Para dizer que é a carne, ressurreição da carne. E o nosso credo diz o quê? Creio na ressurreição da carne. A carne vai ressuscitar. E quando ele ressuscitou, o que é que ele mostrou para o Tomé? Mete o dedo aqui. Era só espírito? Não, era carne. Carne gloriosa, ressuscitada, pneumático, mas era carne. Deus dos altos céus, Deus olha e observa, figura antropomórfica. Ele se inclina para olhar todos os homens. Claro que aqui é uma figura também, né? Deus está presente em tudo, como puro Espírito, Deus Pai. Presente em tudo. Deus Filho alterou a substância dele, agora é substância humana e substância divina. Deus Pai, por Espírito. Mistério é um Deus só com o Espírito Santo. Então, Deus criou tudo, né? Do alto céu. É a imagem que está aqui, não é literal. Olhando para ver que ele é o dominador. Que ele conhece tudo, que ninguém nem nada se esconde diante dele. Tá? Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside. Deus reside em todo lugar. Por Espírito. O nosso Senhor, quando se encarnou, é que não tinha uma casa, não tinha um local. A raposa tem toca, a ave do céu tem ninho. Eu não tenho ninguém, nem nada. Eu escutei aí um programa de televisão dessas. História Discovery cultural. Né? Falando do celibato, falando tão mal. E tem alguém, alguma freira lá, dizendo que não tem nenhum texto bíblico do celibato. Tem, Mateus 19. Então o Senhor era celibatário. É um dom de Deus. Tá? Então ele não tinha lugar, não tinha toca, não tinha nenhum. Como as aves do céu, não tinha uma casa, nem ninguém. Ele era celibatário. Hoje se fala tanta coisa contra a religião, né? Sem nenhum fundamento. Né? Tem algum texto do celibato? Mateus 19, lê. Então ele contempla do lugar onde reside Deus, reside em todo canto, porque ele é por Espírito. Nosso Senhor que não tinha uma casa onde residir. Né? Aí morava com Pedro em Cafarnaum. E muitas vezes morava pela estrada. Não saía aí anunciando, evangelizando, Naim, Caná, tal e tal. Região dos gregos, gesarenos. Então ele caminhava tudo aquilo lá, na Judéia, Galiléia, Samaria. Dormia aqui e acolá. Não tinha um local. Não tinha aposentadoria, nada. Nosso Senhor tinha não. E via, porque ele era a providência divina e vivia da providência divina. Não se preocupava em acumular coisa, acumular tesouro, como a gente quer. E hoje o dinheiro não vale de nada, né? Com essa crise mundial aí. E vê a todos os que habitam sobre a terra. Claro que Deus vê, porque ele está presente em tudo. Não tem um local que Deus não tivesse presente. Era o inferno. O único local é o inferno. Ou deixa de existir. Ele formou o coração de cada um. Muito importante. Ele que nos criou o nosso coração. Então ele conhece o que está no nosso coração. Ele conhece o que está dentro de nós. Ele conhece todas as nossas intenções. Ele sabe se eu tenho boa intenção ou má. Antes de eu fazer alguma coisa, Deus sabe qual é a minha intenção. Ele julga o ato e a intenção. Julga tudo. Então, cuidado com a má intenção. Leia lá a história de Caim e Abel. Por que é que Caim matou Abel? Porque ele tinha uma má intenção. E o Senhor tinha dito a ele, controla-te. Por que é que Pedro negou? Porque era medroso naquela hora. E confiou só nele. Eu nunca vou te negar. Não diga isso não. Eu nunca vou pecar. Diga não. Peca hoje, se disser. Se confiar só em si, peca hoje. Ele formou o coração de cada um, então formou o meu coração, conhece tudo que eu tenho dentro. Tudo, toda intenção, todo sentimento, todo pensamento, tudo o Senhor conhece, tudo. E por todos os seus atos se interessa. Então aqui, sentimento, intenção e ato. Né?
A boa ação tem que levar a uma atitude de boa ação. Não adianta só intenção, não. Eu tive intenção de ajudar fulano de tal. Ajudou? Não, então. Só a intenção. Então, se deixe levar pelas boas intenções em atitudes concretas e não siga as más intenções em atitudes concretas. É isso. É esse que deve ser o nosso relacionamento com o mundo e as pessoas do mundo. Boa intenção, realize, concretize, esmola, jejum, oração, adoração, tudo. Má intenção, fuja. Peça a Deus força e fuja, e não caia. Não se deixe levar pela má intenção. Por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiança. Agora é o salmista em relação ao Senhor. Primeiro falou do Senhor, é isso, aquilo, aquilo. Agora é Ele. E Ele no plural, quer dizer, todos nós em relação ao Senhor. Nós esperamos confiança. Ter confiança no Senhor. Depositar a nossa confiança no Senhor. Acreditar, o dom da fé, que é o mais importante, é crer, acreditar. E por que eu tenho que acreditar em Deus? Porque Ele é o nosso auxílio e proteção. O único auxílio que nunca falha, a única proteção que nunca falha é Deus. O homem falha, a mulher falha, porque são seres falhos, mortais, com dúvidas, imperfeição, pecado. Todo mundo é imperfeito. Isso é uma questão grave quando a pessoa casa, porque acha que casou. O homem acha que a mulher tem que ser perfeita, ou é, e não é. A mulher acha que o homem tem que ser perfeito, e não é. Cada um tem sua limitação. Então, é aprender a respeitar a limitação do outro. E não querer o outro para si, achando que é perfeito, faça isso, aquilo. Não, você que dá a vida por ela dá a vida por você e pelos filhos. Aí o matrimônio vai, senão não vai. E com esse vírus, tanta crise no matrimônio, né? Por quê? Porque as limitações vieram. Tanto tempo em casa, toda hora, todo instante, a limitação, né, veio, estourou toda a limitação possível. Né? Isso é bom? É, porque aprende a conhecer o outro, não para separar do outro. Entenda que todos nós temos limitações. Claro que ajude o outro a superar a limitação, né? E não condene, porque se ele tem uma, você tem outra. Todo mundo tem. Por isso que não posso julgar, nem condenar. Quem condena é o Satanás, quem julga é nosso Senhor. Porque todos nós temos limitações. Umas piores do que as outras, né? Mas tem. Quem é perfeito? Quem é bom? Aquele jovem rico, né? Chegou até nosso Senhor. Senhor, o que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? Quem é bom? Só Deus. Quem é perfeito? Só Deus. Então, só quem pode julgar é Ele. Porque o único perfeito é Ele. Nunca errou, nunca pecou. O Cristo foi gerado sem pecado e Deus Pai é por Espírito. E o Espírito Santo é o amor do Pai para o Filho, do Filho para com o Pai. Só Deus e Maria que nasceu sem pecado. E quem julga então é nosso Senhor. Eu não posso julgar ninguém, porque eu sou um ser imperfeito. Como é que um ser imperfeito julgará outro ser imperfeito? Não pode. Quem é imperfeito não pode julgar. Só quem é perfeito, que julga de acordo com a misericórdia e a justiça. Então, no Senhor, a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Só Ele é nosso auxílio e proteção. Ninguém nos protege de nada, não. Nem o seguro, nada. Nem o plano de saúde, nada. Você paga um absurdo de plano de saúde. Ontem eu fui, horário marcado, fica 2 horas para ser atendido. Então, eu me pergunto, para que plano de saúde? Paga tanto, chega lá e para ser, né, atendido, fazer um exame, tem que ser... Não, tem que... Vamos ver aqui no sistema se pode, não pode. Tem que aprovar, então para que eu vou pagar? Né? No Brasil as coisas não funcionam. Né? Por isso o nosso coração se alegra nele. Nossa alegria total é em Deus. O plano de saúde não dá alegria a nós, não. Tem que fazer, faça, irmão. Não estou dizendo que não é, porque sem ele pior. Hospital público aí eu não sei nem como é que está. Mas a nossa alegria total, confiança total é em Deus. Não é no ser humano, não. É em Deus.
A nossa confiança tem que ser depositada em Deus. Nosso coração se alegra nele, seu santo nome, a pessoa dele. O santo nome do Senhor é o Senhor. O nome é ele, é a pessoa concreta. O nome em Israel, no antigo Israel, é a pessoa concreta. Ele não generaliza assim, não. Então, ele, a santidade dele, porque Deus é santo, é um atributo dele, ele é a santidade. É a nossa única esperança. Então, por que eu espero em Deus? Porque ele é o santo por excelência. Ele é o bom por excelência. E ele me faz herança e participar da bondade e da santidade dele. Então toda a glória louvou a Deus, ninguém mais além de Deus, nenhum outro fora de Deus. Todo louvor, toda a glória, toda a santidade a Deus. Tá? Ele que é a bondade total, bondade suprema e total. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Agora o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Fazei discípulos entre todas as nações, e de fazei discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sente um pouquinho, que eu vou refletir com você esse texto. Naquele tempo é hoje, agora, na hora que é anunciado, acontece
no coração de quem acredita, que quem tem fé, esperança, né? E segue aquilo que está escrito. Jesus saiu da sinagoga, recorda ontem, né? A expulsão daquele demônio, gritou, aquela confusão toda. Entrou nas casas de Simão, tá? Quem é esse Simão? Simão Pedro. Qual é a cidade? Cafarnaum. Do lado do lago de Genezaré. Então, ele entrou na casa de Pedro, aqui chamado com o nome hebraico, Simão, Shimon, Simeão, tá? Que era um dos filhos de Jacó, o nome de um dos filhos de Jacó. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta. Então, aqui vai acontecer uma cura. Jesus curava quem ele queria, na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Curou a todos? Não. Porque a missão dele foi curar o coração, perdoando o pecado e nos dando o grande dom da ressurreição. Jesus se encarnou para me dar dois grandes dons: perdão do pecado e ressurreição. E a vitória sobre a morte. Morte, que é a 10ª consequência do pecado, que ele tirou, nos dando perdão, com o batismo. Tá? Então, entrou na casa de Pedro, e lá a sogra de Pedro estava doente, né? Aqui de febre alta. Né? Pediram a Jesus em favor dela. Foram até ele, na hora que ele entrou, cura. Senhor, cura aí minha sogra. O Pedro podia ter falado com ele aqui, não diz quem foi. Foram até ele e pediram pela sogra de Pedro. Inclinando-se sobre ela. Tá? Recorde todos os detalhes aqui. Jesus se inclinou. Quem foi que inclinou e curou no Antigo Testamento? Elias. E ali ele se inclinou e ressuscitou o filho de uma viúva. Aqui o Senhor se inclinou, por isso que o povo confundia Nosso Senhor com Elias. E como Elias tinha sido arrebatado, eles achavam que Elias tinha retornado na pessoa de Jesus, porque Jesus faz todos os gestos de Elias. Ele se inclina, Elias se inclinou e ressuscitou. Ele ressuscita o filho de uma viúva, Naim, Lucas 7. Elias ressuscitou o filho da viúva, né? Elias multiplicou azeite e trigo, ele multiplicou o pão e peixe, e tudo que Elias fez, Nosso Senhor fez. Aí o povo confundiu ele com Elias, né? Um profeta. Tá? Se inclinou sobre ela, Senhor, ameaçou a febre, né? E a febre deixou, mandou a febre embora. Curou na hora. Teve grito? Não. Tá, então tem teólogo aí que diz, não, esse negócio de demônio não existe, não, é cura também. Ele curou, não tinha demônio não. Mas é diferente, quando um relato de uma cura não tem grito, não tem nada. Já quando tem um demônio, tem grito, confusão. O verbo grego para curar é um, para tirar o demônio é outro. É muito diferente. Ainda tem a preposição, né, que diz Jesus curava e expulsava. E esse I é uma conjunção aditiva. Eram duas coisas diferentes, a cura e a expulsão. Então, 3 razões para dizer que é realidade diferente. E não era tudo cura, não. Uma coisa é a cura, outra coisa é a expulsão. Imediatamente ela se levantou e começou a servir. Recorda Maria lá, quando o anjo anunciou, né, que ia dar à luz o Filho de Deus. O que ela fez? Na hora se levantou, foi servir Isabel. Então, um sinal da cura e da presença do Senhor e de quem está agradecido por essa presença do Senhor é, na hora, querer servir os outros. Porque sentiu o dom do Espírito Santo que veio através da cura ou da anunciação do anjo. E quando a gente sente o dom do Espírito Santo, a gente quer agir de acordo com o dom do Espírito Santo. Que é o quê? Servir. Sair de si e ir ao encontro do outro, dar a vida pelo outro. É o contrário do egoísmo. O mundo hoje está centrado no egoísmo. Todo mundo quer tudo para si. O amor cristão é o contrário do egoísmo. É eu sair de mim e ir até o encontro do outro.
servir o outro, sem querer nada em troca. E isso por toda a vida. Esse é o amor cristão. Imediatamente ela se levantou para provar que estava curada, né? E começou a servi-los. Servir Jesus e todos os outros. Ao pôr do sol, né? Aqui não diz que hora ele entrou lá na casa do Pedro, mas diz que de tardezinha ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, levaram a Nosso Senhor. Quando ele curou, a cidade toda veio, Cafarnaum, para ele curar. Recorda o Padre Pio, que tinha o dom da cura, né? Então todos iam a ele. Claro. Quem é que não quer ser curado? Embora recorde que a cura principal é o perdão. Um pedido de perdão perfeito é melhor do que qualquer cura física, porque te leva para o céu. E a cura física pode levar e pode não levar. Se você agradecer a Deus, retornar como um daqueles leprosos lá, eram 10, só um retornou, e agradecer a Deus, aquela cura vai servir muito. Cura física. Mas se você não estiver nem aí, de que adianta a cura física? Então, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes correram até a casa do Pedro. Imagine o alvoroço, né? Queriam ser curados por Nosso Senhor. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Então, aqui hoje, nessa tarde, curou a todos que estavam lá. Algumas vezes ele toca, coloca a mão, né, impõe. Outra vez não. Recorde o servo daquele oficial. Senhor, eu estou com o meu servo lá em casa doente. Né? Aí Jesus diz, eu vou lá. Não, precisa não. Diz uma palavra que é curado. Pronto. Então, muitas vezes ele toca. Tem cego que ele coloca lama no olho, né? Usa saliva. E tem, impõe as mãos. E tem outros que ele nem não chega nem na casa, né? Pela palavra dele é curado. Então depende. Não diga que é só de um jeito não, porque tem vários jeitos que não se curou. De muitas pessoas também saiu um demônio. Então eram duas coisas diferentes, duas realidades diferentes. A cura, ele curava aqui impondo as mãos, e o demônio também, o também é um aditivo, é um advérbio, intensificador e aditivo, acrescenta algo. Também ele tirou o demônio. E, de novo, aqui o demônio quando sai grita. Então a cura não tem grito. Curou, pronto, levantou, serviu. Curou, tranquilo. De muitas pessoas, outras, também saiu o demônio gritando. Tu és o Filho de Deus. O demônio conhecia Nosso Senhor. O único que conhece Nosso Senhor no Novo Testamento é o demônio. Ele desconfiava já e conhecia. O Pedro não conhecia, os discípulos não conheciam, ninguém conhecia. Só Nosso Senhor, nem judeu, nem fariseu, ninguém. O demônio conhecia. Por isso que conduziu Nosso Senhor à morte. Só que aí ele danou-se. Porque morrendo, Nosso Senhor ressuscitou. Ele veio morrer mesmo e ressuscitar. Veio sofrer não. Sofreu por consequência do pecado, do homem do Satanás. Da ação de Satanás. Mas veio morrer e ressuscitar por nós. Para nos dar o quê? Perdão e ressurreição. Saiu o demônio gritando dos outros. Tu és o Filho de Deus. Ruios tu teu, Filho de Deus. O João escreve o evangelho dele todinho para provar, demonstrar que o Senhor é o Filho de Deus. É o essencial, é. Ele é o eu sou dali de Êxodo 3, 14. Aquele Deus que veio até Moisés, se revelou a Moisés. É Nosso Senhor. Eu sou aquele que sou, eu sou do Evangelho de João. Jesus os ameaçava, né? E não os deixava falar. Então, Jesus aqui, ele briga com o demônio. Na cura ele briga? Não. Ele não diz nada. É uma imposição, é um toque, entendeu? Ou é nada. Ele fala alguma coisa, quero ser curado, pronto. É tudo tranquilo na cura. Com o demônio, grito. E Jesus manda ele sair, ordena. Não conversa não, ordena. Jesus ameaça ele, sai daqui. Né? E não deixar falar. Né?
porque sabiam que ele era o Messias. Aqui é outra coisa importante. Nosso Senhor não queria que ele dissesse que ele era o Messias, porque não era a hora de anunciar. Se todo mundo começar a acreditar que ele era o Messias, os fariseus viriam agora e o condenariam à morte. Não era ainda a hora dele ser condenado à morte. É hora ainda dele anunciar o Rei de Deus, que ele vai dizer mais adiante. Então, impedia o demônio de dizer que ele era o Cristo, porque não tinha chegado a hora dele morrer. Se eles continuassem a falar que ele era o Messias, os judeus viriam e matariam o nosso Senhor. Porque o judeu, nosso Senhor não era o Messias, não era nada. E a condenação à morte, quando ele diz que é Deus, aquele Deus do Daniel. Então, não era a hora ainda de morrer. Por isso que ele proibiu os demônios de falar. Ele tem autoridade de tudo. O Senhor tem autoridade de tudo e em todos. Mandou calar, cala. Pronto. Ao raiar do dia, então, isso deve ter durado a noite todinha. Nosso Senhor curando. Né? Porque ao pôr do sol vieram. Então ele fala, ao pôr do sol chegar todo doente, ele expulsou o demônio, e ao raiar do dia, a noite todinha curando. A cidade toda estava ali. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi a um lugar deserto. Ele vai muitas vezes a um lugar deserto. Para quê? Para orar. Conversar com Deus. Se você não tem um lugar deserto, entre dentro de você, no seu coração. Aí, dentro do seu coração, que é o lugar deserto, fale com Deus. Eu tenho que me retirar a lugares desertos. Para quê? Para falar com Deus. Para orar, adorar, me entregar, confessar o meu pecado e depois ir ao sacerdote e confessar. Eu tenho que ir a um lugar deserto. Não posso ficar sem conversar com Deus. O que é o lugar deserto? Oração pessoal. É o local da nossa oração pessoal. E onde é? Nosso coração. E ser sincero, não esconder nada de Deus. Nada. Falar tudo para Deus. Estou sentindo isso e aquilo, que me ajuda, tal e tal e tal e tal. Falar tudo para nosso Senhor. Então ele foi para um lugar deserto, mas a multidão correr atrás. Cadê ele? Claro, começou a curar, tirar o demônio, né? De manhã cedo saiu. Aí foram atrás, perguntaram, cadê ele? Nosso Senhor, cadê? Procuravam, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Então não queria que ele saísse de lá. Fique aqui em Cafarnaum. A missa de cura todo dia aqui na casa do Pedro. Nosso Senhor aceitou? Não. Não. O que ele vai dizer? Eu devo anunciar a boa nova, o evangelho do Reino de Deus a outra cidade. Não posso ficar só aqui na casa do Pedro. Eu tenho que ir a Caná, a Naim, a Nazaré, que eu já saí de lá e não quero acreditar, aos Gesarenos, tenho que ir a Samaria, tenho que ir a Judéia, a Betânia, ao Jordão, todo canto. Anunciar primeiro a salvação para o judeu, depois para todos. Não vou ficar no lugar só. Então, o nosso anúncio é anúncio de evangelização para todos. Não é só um grupinho aqui fechado. Eu não gosto de grupinho fechado. O anúncio é para todos. Ir nas praças e evangelizar. Nós temos uma missa campal, uma vez por mês, para todos. Eu gosto muito de missa campal. Porque o anúncio é para todos. Né? Ali, muitas vezes, alguém que nunca ouviu falar da igreja, ali ouve, né? E quem sabe se não será a salvação daquele daquela. Então, eles queriam reter Nosso Senhor para ele. Ninguém retém Nosso Senhor. Nosso Senhor não é de um grupo fechado. Ele veio anunciar a boa nova do reino a todos. Todos se salvarão? Não. Porque se eu não quiser me salvar, pronto. Nem Deus me salva. Salvação é um dom gratuito. Eu tenho que aceitar gratuitamente com a minha liberdade. E se eu não quiser aceitar, não aceito. Quem quiser se condenar, se condena. Às vezes sem intenção, mas se condena. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus a outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado. A missão de Nosso Senhor é anunciar a boa nova a todos.
A missão da Igreja Católica hoje é evangelizar a todos. Para isso que nós fomos enviados, eu e você. Esse é o nosso chamado, nossa vocação de anunciar, evangelizar. Ai de mim se não evangelizar. É um chamado. E pregava na sinagoga da Judéia. E pregava na sinagoga. Ali começou a briga com o judeu, o fariseu e o saduceu. Principalmente o fariseu, que era ele que dominava a sinagoga. Mas ele tinha coragem e anunciou o evangelho a tudo e a todos. Nem todos aceitaram. Mas essa era e é a missão da Igreja Católica, porque era a missão de Nosso Senhor. Então que Nosso Senhor nos dê a graça do dom de evangelizar a tudo e a todos. Lançar a semente do reino. E orar, interceder e ser coerente com essa evangelização e com esse anúncio. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe, Maria Santíssima. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta, o pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor, cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta, o pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou sua integridade. Fazei que ele, tirando os nossos pecados, nos torne agradáveis nossas oferendas por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. E na festa de Maria, sempre Virgem, celebrar os vossos louvores à sombra do Espírito Santo,
ela concebeu e deu ao mundo a luz eterna, concebeu o vosso Filho único e, ficando virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos anunciam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrais, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo, José Antônio do Rosalvo, auxiliar, Valdeci Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrais também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós, da luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, Senhor, tem piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Agora cada um de nós aqui irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro Santo, nosso Salvador, aquele que morreu para salvar nossos pecados, sofreu, foi humilhado pelo homem blasfemado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas saberei, se diz uma palavra, eu serei salvo. Por amor se faz presente num pedaço de pão que possa brotar em mim o amor e a salvação. Teu corpo e sangue em mim, Senhor, é um motivo vivo de amor ao bem, que não se faça em mim motivo de condenação, mas de vitória. Tua presença em mim, Senhor, me faz compreender o quanto és para mim razão do meu viver e Pai, o verdadeiro amor da minha vida. Oremos.
Ó Deus, acolhemos o sacramento celeste, alegrando-nos nessa festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora a encomendação dos corpos dos mortos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Pai de misericórdia, nas vossas mãos entregamos os corpos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós vos damos graças por todos os dons que lhes concedeste na vida mortal, especialmente pelo dom da vida, pela fé e caridade, todos os dons para que fosse sinal da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e orações e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com o sentimento de fé, esperança e caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo. E assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Tudo isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Agora, água benta e exorcizada por sobre todos esses irmãos e irmãs falecidos e por sobre cada um de nós. Não deixe de assistir os nossos vídeos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Também, que ainda não assistiu, os vídeos de preparação para a consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort. Hoje eu quero fazer uma oração de consagração aos santos anjos, a todos os santos anjos. Deus onipotente e eterno, concedei-nos o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes, a fim de que por eles permaneçamos preservados dos ataques de Satanás, e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e a intercessão da sempre Virgem Maria, libertos de todos os perigos, possamos vos servir em paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Consagração a todos os santos anjos. Miguel, Rafael e Gabriel. Então agora invocamos os santos anjos. Primeiro, Maria, a rainha dos anjos. Santa Maria, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Todos os coros dos espíritos bem-aventurados, rogai por nós. Serafins, anjos do amor, rogai por nós. Querubins, anjos do verbo, rogai por nós. Tronos, anjos da vida, rogai por nós.
Santos anjos de adoração, rogai por nós. Santas dominações, rogai por nós. Santas potestades, rogai por nós. Santos principados, rogai por nós. Santas virtudes, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, vencedor de Lúcifer, anjo da fé e da humildade, anjo da santa unção, patrono dos moribundos, príncipe dos exércitos celestes, vencedor de Satanás, companheiro das almas dos defuntos, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, anjo da esperança e da paz, protetor de todos os servos e servas de Deus, guarda do santo batismo, patrono dos sacerdotes, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, anjo do divino amor, dominador do espírito maligno, auxiliador em casos de necessidade, anjo da dor e da cura, patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, rogai por nós. Anjo do serviço perante o trono de Deus, anjo do serviço prestado à humanidade, santos anjos da guarda, auxiliadores nas nossas necessidades, luz na nossa escuridão, amparo em todos os perigos, admoestadores da nossa consciência, intercessores perante o trono de Deus, defensores contra o inimigo, nossos companheiros constantes, nossos guias seguros, nossos mais fiéis amigos, nossos conselheiros prudentes, nosso modelo na obediência, consolação no abandono, espelho de humildade e pureza, anjos das nossas famílias, anjos dos nossos sacerdotes religiosos e religiosas, anjos das nossas crianças, anjos da nossa terra e da nossa pátria, todos os santos anjos de Deus, santos anjos da Igreja Católica. Então, invocamos hoje a todos os santos anjos. E por fim, a oração a São Miguel, que é o nosso grande protetor, né? São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Santos anjos de Deus, nós nos consagramos a vós. Santos anjos de Deus, nós nos consagramos a vós. Santos anjos de Deus, nós nos consagramos a vós. Santos anjos de Deus, eu me consagro a vós. Santos anjos de Deus, eu me consagro a vós. Santos anjos de Deus, eu me consagro a vós. 5 minutos agora para reforçar e confirmar a nossa consagração a todos os santos anjos de Deus.
Agora a nossa oração de São Bento, esse grande santo que toda noite a gente reza com ele. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. O mestre da vida celeste, grande São Bento, doutor e guia no caminho da perfeição. Vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus. Velai sobre o rebanho fiel. Fortificai-o com vossas orações, introduziu no céu. Pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhaste o mundo, para o Senhor fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Colocai toda a água, todo o óleo, todo o sal, e mais sagrada, que eu irei benzer e exorcizar. E irei benzer você, toda a sua casa, toda a sua família. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fique em paz toda a noite, em paz com o nosso Senhor. Boa noite a todos e a todas.